Se este vídeo apareceu no seu caminho, não ignore. Nada em sua jornada espiritual é coincidência. Deus usa encontros invisíveis, interrupções inesperadas e mensagens aparentemente aleatórias para conduzir pessoas ao alinhamento com o propósito. Talvez hoje seja uma dessas intercessões divinas na sua vida. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo que vai ativar uma chave espiritual dentro de você. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não como um clique comum, mas como um ato profético, como alguém que diz: eu não vou mais viver no automático. Hoje eu escolho transformação. Hoje eu escolho propósito. Hoje eu escolho prosperidade alinhada à vontade de Deus. Porque esta mensagem não é apenas sobre dinheiro, é sobre destino, sobre identidade, sobre quem você se torna quando Deus decide te conduzir a um novo nível. Existe um pequeno hábito, pequeno, discreto, quase invisível, que pode transformar completamente o seu futuro financeiro, emocional, espiritual e até familiar. Mas, para te explicar isso, eu preciso te levar devagar. Preciso que você sinta cada palavra. Preciso que sua alma abra espaço, porque a maioria das pessoas não perde a prosperidade por falta de oportunidade. Elas perdem porque não conseguem sustentar a versão de si mesmas que seria capaz de prosperar. Existe pobreza que vem por falta de recursos, mas existe uma pobreza muito mais profunda, muito mais cruel. A pobreza da alma, a pobreza da identidade, a pobreza da autoconsciência. Essa pobreza não se resolve com aumento de salário, não se resolve com sorte, não se resolve com trabalho dobrado. Essa pobreza só se resolve com luz espiritual, com revelação, com cura da alma. E é por isso que Deus está te trazendo aqui, porque Ele quer curar a fonte, não apenas os sintomas. A verdade é que prosperidade não começa no bolso. Começa na mente, começa no espírito, começa nas palavras, começa nos hábitos pequenos que ninguém vê, mas o céu inteiro observa. Há pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia e mesmo assim continuam presas no mesmo ciclo, porque trabalho sem identidade gera apenas sobrevivência. Identidade com propósito gera abundância. E tudo começa com um hábito. Um hábito tão simples que a maioria despreza. Mas Deus não despreza o simples. Ele nunca desprezou. Foi com um cajado simples que ele abriu o Mar Vermelho. Foi com 5 pães simples que ele alimentou multidões. Foi com um vaso simples de azeite que ele sustentou uma família inteira. Foi com uma fé simples que ele moveu montanhas. Deus nunca foi atraído pelo complexo, ele é atraído pelo coração disposto, e o hábito que decide seu futuro financeiro começa exatamente onde a maioria não olha, no diálogo interno que você mantém quando ninguém está ouvindo. O que você diz sobre você quando está sozinho? O que você declara sobre sua vida? Quais são as palavras silenciosas que moldam seus dias? Porque o mundo espiritual não é movido pela aparência. Ele é movido pela palavra. Tudo começou com haja. A própria criação é sustentada pela voz de Deus. As palavras têm poder criativo. Elas constroem ou destroem, abençoam ou amarram. Expansão e limitação começam na boca e se instalam no coração. Talvez você não perceba, mas todos os dias você está profetizando sobre seu próprio futuro quando diz: eu nunca vou ter dinheiro. Minha vida nunca muda. Eu não nasci para prosperar. Quem sou eu para vencer? Tudo dá errado para mim. E essas frases que você acha que são apenas desabafos, são sementes espirituais. A terra da sua alma não rejeita nenhuma semente. Ela apenas produz o que você planta. Palavras são plantios. Destinos são colheitas. Mas existe um pequeno hábito que quebra esse ciclo. Todas as manhãs, antes de qualquer distração, você declarar em voz alta quem você é em Deus e qual futuro você escolhe viver. Esse hábito parece pequeno, mas no mundo espiritual é gigante.
porque ele estabelece governo, ele estabelece identidade, ele estabelece território. Quando você acorda e declara: eu sou próspero porque Deus me chamou para a prosperidade. A abundância me alcança porque a graça me acompanha. A oportunidade me encontra porque eu fui criado para multiplicar. A mão de Deus está sobre meu trabalho. Meu futuro está nas mãos certas. Eu não penso pequeno. Eu penso como filho de Deus. Essas palavras não são apenas som. Elas são decreto. Elas são ordem. Elas são luz entrando onde antes havia sombra. E deixa eu te contar um segredo espiritual. A sua mente acredita mais na sua voz do que na de qualquer outra pessoa. Por isso, quando você fala, algo dentro de você muda. Quando você declara, algo em você se alinha. Quando você profetiza sobre si mesmo, sua alma responde, seu subconsciente ajusta sua postura, seu corpo muda sua energia e tudo ao seu redor começa a reorganizar o ambiente para coincidir com aquilo que você acredita. Esse pequeno hábito, essa disciplina diária de declarar vida e abundância, é o início da sua transformação financeira. Mas eu sei que você talvez esteja pensando, como algo tão pequeno pode mudar minha vida financeira? Porque Deus sempre esconde o extraordinário dentro do ordinário. Sempre esconde o gigante dentro da semente. Sempre esconde a promessa dentro do processo. Quem despreza o pequeno nunca verá o grande. Pessoas pobres desprezam hábitos. Pessoas ricas respeitam hábitos. Pessoas pobres valorizam o resultado. Pessoas ricas valorizam o processo. É por isso que muitos olham para a prosperidade como se fosse destino, quando na verdade é consequência. Consequência de mentalidade, identidade, fé, visão, constância e hábitos espirituais. E vamos aprofundar ainda mais. Outro pequeno hábito que muda sua vida financeira é a gratidão antes da provisão. Gratidão antes do milagre é fé. Gratidão depois do milagre é educação. Pessoas espiritualmente maduras agradecem o que ainda não chegou porque sabem que Deus já está movendo o que os olhos não veem. Quando você acorda e diz: obrigado, Deus, porque a minha vida está prosperando. Obrigado, Senhor, porque portas invisíveis estão se abrindo. Obrigado, Pai, porque a abundância está vindo ao meu encontro. O céu se move na sua direção. A gratidão é um imã espiritual. Ela atrai respostas, multiplica recursos, expulsa medo e destrói ciclos de escassez. Agora pare um pouco e reflita. Quando foi a última vez que você agradeceu pelo que ainda não viu? Pessoas que agradecem antes de receber já vivem no nível da promessa. Elas vivem como quem já recebeu. Elas vivem como quem não duvida. E a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que vivem por fé. A fé não é ver para crer. A fé é agradecer porque já crê. Mas aqui vai algo ainda mais profundo. Nada prospera em um coração cansado. Nada floresce em um coração oprimido. Nada cresce em um coração ferido. Muitas vezes, o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de descanso emocional, a falta de clareza, a falta de visão, a falta de identidade. Pessoas emocionalmente exaustas não prosperam porque sua energia está consumida em batalhas internas. Elas querem crescer, mas não conseguem sustentar o crescimento. Querem avançar, mas carregam pesos que impedem o fluxo. Por isso, Deus está te chamando ao descanso. Descanso não é ausência de movimento, é presença de confiança. Descanso é dizer: eu faço a minha parte e Deus faz o impossível. Descanso é a prova da fé. Descanso é cura para a ansiedade financeira. Descanso é o ambiente onde a prosperidade nasce. E existe outra camada, ainda mais profunda, que define seu destino financeiro. O hábito de filtrar as vozes que você ouve. Muitos não prosperam porque estão cercados de vozes de escassez, vozes de medo, vozes de limitação, vozes que minam a fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Mas a dúvida também vem.
O medo também vem, a escassez também vem. O que você escuta molda o que você espera. O que você espera molda o que você atrai. O que você atrai molda sua vida. E é por isso que Deus está te conectando com mensagens como esta. Porque Ele está trocando suas referências internas. Ele está limpando sua mente de padrões que te mantiveram preso por anos. Ele está reconstruindo sua visão. Ele está reacendendo sua fé. Ele está te treinando espiritualmente para um novo nível de abundância. Você não pode ter uma vida nova com padrões antigos. Não pode ter uma colheita nova plantando as sementes erradas. Não pode viver a promessa pensando como escravo. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade, é sobre autoridade espiritual, é sobre identidade. E agora vamos a um ponto extremamente profundo. Deus nunca te levará a um nível que sua identidade não consegue sustentar. É por isso que Ele te chama para desenvolvimento interno, antes de te entregar recursos externos, porque a verdadeira prosperidade é espiritual, antes de ser material. Deus quer que você prospere por dentro. Ele quer curar suas crenças. Ele quer transformar seus pensamentos. Ele quer fortificar suas emoções. Ele quer te ensinar a governar a si mesmo, porque somente quem governa a si mesmo pode governar recursos sem ser destruído por eles. Um dos maiores inimigos da prosperidade não é a falta, é o medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de crescer, medo de assumir responsabilidade, medo de prosperar e perder, medo de romper padrões familiares, medo de ser diferente. Mas Deus te chamou para romper. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para fazer o que ninguém fez na sua família. Deus te chamou para ser o primeiro, e ser o primeiro dói. Ser o primeiro exige fé. Ser o primeiro exige coragem. Ser o primeiro exige disciplina. Ser o primeiro exige hábitos diferentes. Mas Deus é contigo. Ele não apenas te chama, Ele te equipa. Outro hábito que muda seu futuro financeiro é o hábito de obedecer à direção de Deus, mesmo quando ela não faz sentido. Todas as maiores portas da Bíblia foram abertas para pessoas que deram um passo de fé antes da resposta vir. Pedro lançou a rede quando não fazia sentido. Abraão saiu sem saber para onde ia. A viúva entregou o pouco que tinha. A multiplicação só aconteceu depois da obediência. A prosperidade divina é construída sobre pequenos atos de fé, e esses atos começam com hábitos internos, não externos. Agora respire fundo e deixe estas palavras entrarem. Você não é pequeno, você não é limitado, você não é esquecido. Você não é um acidente da história. Você é filho, você é herdeiro, você é escolhido, você foi chamado pelo nome e Deus tem planos de bem para você. Mas Ele precisa que você mude seus pequenos hábitos, porque esses hábitos desenham seu destino. A partir de hoje, decida: eu vou falar vida, eu vou decretar abundância, eu vou agradecer antes de receber, eu vou filtrar as vozes. Eu vou descansar no que Deus prometeu. Eu vou obedecer mesmo sem entender. Eu vou agir como alguém que sabe que é filho. E este pequeno hábito, esta decisão diária, vai mudar tudo na sua vida. Portas vão se abrir, ideias vão surgir, oportunidades vão te encontrar, pessoas certas vão aparecer, o favor de Deus vai te acompanhar, a abundância vai fluir, seu espírito vai se expandir. Sua energia vai mudar, seu ambiente vai responder, porque quando o interior muda, o exterior não tem escolha. E enquanto você deixa essa verdade penetrar no seu espírito, eu quero te levar ainda mais fundo, porque existe algo que o Espírito Santo começou a fazer dentro de você enquanto você ouvia essa mensagem. Algo que você talvez ainda não tenha percebido, mas está acontecendo. É como se Deus estivesse mexendo em camadas internas que você nem sabia que existiam.
como se ele estivesse iluminando regiões da sua alma que ficaram escondidas por anos. Ele está trazendo à luz crenças antigas, pensamentos repetitivos, memórias que moldaram sua visão de dinheiro, de valor, de identidade. E é importante você entender isso. Deus não transforma apenas o que você faz. Ele transforma quem você é, porque prosperidade não é conquistada, é revelada. Ela não é alcançada, é manifestada. Ela não é algo que você corre atrás, é algo que você libera de dentro para fora. Quando Deus começa a expandir sua consciência, sua visão muda. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Você passa a enxergar portas onde antes via paredes. Você passa a enxergar potencial onde antes via limitações. Nada muda por fora, até que algo mude por dentro. E talvez você esteja se perguntando, por que Deus quer tanto que eu prospere? Porque prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. Prosperidade tem a ver com propósito. Um coração alinhado com o propósito prospera, porque precisa de recursos para cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos. A prosperidade não é sobre luxo, é sobre missão, é sobre impacto, é sobre legado, é sobre sustentar aquilo que o reino de Deus quer fazer através de você. Você já percebeu que pessoas que vivem no chamado fluem em abundância? Já percebeu que portas se abrem para quem vive em alinhamento? Isso não é acaso, é princípio espiritual. O reino sustenta aquilo que o reino ordena. Quando você vive fora do propósito, você luta sozinho. Quando vive no propósito, Deus envia recursos. O favor te encontra, oportunidades te perseguem, pessoas certas aparecem, conexões acontecem. E aqui está uma revelação profunda. Deus não prospera quem está tentando provar algo. Deus prospera quem está tentando cumprir algo. Se sua prosperidade serve apenas para inflar seu ego, Deus te protege dela. Mas se sua prosperidade serve para expandir o propósito, Ele te empurra para ela. E talvez você nunca tenha ouvido isso assim, mas é hora de Deus quebrar ciclos internos que há anos roubam a abundância da sua vida. Ciclos como medo de crescer, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de prosperar e ser criticado, medo de repetir a história da sua família. Mas hoje Deus está cortando esses medos na raiz. Porque onde há medo, não há fé. E sem fé, não há movimento espiritual. Sem fé, não há milagre. Sem fé, não há prosperidade. A Bíblia nunca disse que o justo vive de salário. Ela diz que o justo vive da fé. A fé abre portas que o salário jamais abrira. A fé coloca você em ambientes que seu currículo não alcançaria. A fé cria caminhos onde não existiam caminhos. A fé ativa o favor, e o favor vale mais do que dinheiro. E aqui está uma verdade que vai mudar sua vida. O favor de Deus gera em um dia o que o esforço humano não gera em 10 anos. Mas favor só flui em ambientes de alinhamento interno. E você está sendo alinhado agora. Você está sendo curado agora. Você está sendo ativado agora. Agora eu preciso te mostrar algo que ninguém te ensinou. A prosperidade começa quando você para de lutar com Deus. Muitas pessoas não prosperam porque carregam dentro de si uma guerra silenciosa com o divino. Elas querem prosperar, mas num nível inconsciente acreditam que prosperidade é pecado, que dinheiro é maldição, que riqueza afasta de Deus. E essa crença cria um conflito interno, porque a alma nunca vai buscar aquilo que ela acredita que a destrói. Se no fundo você acha que riqueza te afasta de Deus, você vai inconscientemente rejeitar tudo que te leva a prosperar. Mas a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece, não a maldade do mundo. É a bênção do Senhor que abre portas, é a bênção do Senhor que te sustenta, é a bênção do Senhor que expande seu território. A questão nunca foi dinheiro, a questão sempre foi identidade. Você não prospera para ser alguém,
Você prospera porque já é alguém. Você não prospera para impressionar. Você prospera para expressar. Você não prospera para competir. Você prospera para cumprir. Você não prospera para ser maior. Você prospera para servir melhor. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém teve coragem de te dizer ainda. Existe uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Sim, sobre a sua vida. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há pessoas que nunca ouvirão isso. Há pessoas que nunca entenderão isso. Mas você entendeu, porque você foi chamado. Muita gente pensa que o chamado de Deus é apenas para altar, mas o chamado de Deus também é para negócios, para ideias, para criatividade, para multiplicação, para recursos, para influência. Deus não chama apenas profetas. Ele chama empreendedores, ele chama líderes, ele chama provedores, ele chama construtores, ele chama pessoas que carregarão riqueza com caráter, com propósito, com coração limpo. E talvez você não saiba, mas Deus te deu inteligência que ainda não foi usada. Ele te deu criatividade que ainda não foi explorada. Te deu força que ainda não foi liberada. Te deu visão que ainda não foi ativada. Te deu oportunidades que ainda não foram percebidas. E agora Ele está te chamando para despertar, porque há algo em você que o inimigo tentou enterrar por anos e não conseguiu. Há algo em você que pessoas tentaram diminuir e não conseguiram. Há algo em você que a vida tentou calar e não conseguiu. Você está aqui. Você sobreviveu. Você resistiu, você avançou e agora você cresce. Mas preste atenção, crescer exige um novo hábito interno. Exige que você fale diferente. Exige que você pense diferente. Exige que você se veja diferente. Exige que você se mova diferente. O pequeno hábito que decide seu futuro financeiro não é apenas sobre palavras, é sobre postura espiritual. A postura de alguém que sabe que Deus está no controle, mas que também assume responsabilidade pela própria jornada. Porque existe algo que Deus não faz por você. Ele não muda seus hábitos. A decisão é sua. A constância é sua. O compromisso é seu. A unção é de Deus. A força é dele. A visão é dele. O favor é dele. Mas o hábito é seu. E eu quero te conduzir a um momento de reflexão profunda. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Respire lentamente. Sinta a presença de Deus te envolver. Sinta sua mente desacelerando. Sinta sua alma abrindo espaço. Agora, imagine sua vida financeira como uma semente, pequena, simples, insignificante aos olhos humanos, mas cheia de potencial aos olhos de Deus. Cada declaração que você faz é água. Cada atitude alinhada é sol. Cada pensamento renovado é adubo. Cada gratidão é expansão. Cada passo de fé é raiz que se fortalece. A semente ainda não mostra frutos, mas cresce em silêncio, assim como você, assim como o que Deus está fazendo em você. O mundo olha para o exterior. Deus olha para o subterrâneo. Ele olha para a raiz. Ele olha para o secreto. Ele olha para o hábito. Ele olha para a sua decisão quando ninguém está olhando. A prosperidade que dura é construída no invisível antes de aparecer no visível. E agora eu quero te dizer algo muito sério, algo que talvez se torne a frase mais importante deste vídeo. A prosperidade não acontece quando você tem dinheiro. A prosperidade acontece quando você tem identidade. Quando sua identidade está firmada em Deus, você não teme falta. Não teme crítica, não teme queda, não teme prejuízo, não teme o amanhã, porque quem tem identidade tem raiz, e quem tem raiz não cai com o vento. Quem tem raiz cresce até nos piores solos. O inimigo não teme seu salário, ele teme sua identidade, ele teme que você acorde para quem você é, ele teme que você perceba que nasceu para prosperar, ele teme que você entenda que tem autoridade. Ele teme que você descubra que sua palavra é decreto. Por isso suas batalhas são sempre internas. Não são contra a falta de dinheiro, são contra a falta de visão.
não são contra portas fechadas, são contra crenças fechadas. Não são contra pessoas, são contra padrões internos. Não são contra demônios externos, são contra vozes internas. Mas hoje essas vozes silenciam. Hoje a verdade vence. Hoje a luz entra. Hoje Deus restaura algo dentro de você. E agora mais uma camada profunda. A prosperidade não entra onde o ressentimento ainda habita. O ressentimento trava portas. A mágoa bloqueia a abundância. O orgulho impede crescimento. A inveja corrói raízes. Existem pessoas que não prosperam porque carregam feridas antigas que nunca foram entregues a Deus. Feridas financeiras, emocionais, familiares. Deus não quer te abençoar sobre feridas. Ele quer te curar para depois te abençoar. A cura é um hábito. O perdão é um hábito. A humildade é um hábito. A maturidade financeira começa na maturidade emocional. E eu sinto fortemente que Deus está quebrando cadeias internas em você enquanto você ouve estas palavras. Correntes que você carregou por anos estão sendo quebradas na raiz. Você nem percebeu, mas enquanto você escuta, o Espírito Santo está reorganizando memórias, restaurando sua visão, limpando sua alma, tirando pesos que você carregou sozinho por muito tempo. Algo está mudando dentro de você. Algo está nascendo dentro de você. Algo está sendo ativado dentro de você. E agora, eu quero te levar para a parte final deste complemento. Uma convocação espiritual. A partir de hoje, você vai assumir a postura de alguém que vive em abundância antes mesmo de tê-la. Porque abundância não é o que você possui, é o que você incorpora. A vida responde ao que você é. As portas respondem ao que você se tornou. O mundo espiritual responde ao que você declara. A prosperidade responde ao que você acredita. A partir de hoje, declare: eu vivo no nível da promessa. Eu penso como quem carrega propósito. Eu ajo como quem sabe que é filho. Eu atraio aquilo que Deus liberou sobre mim. Eu rompo aquilo que tentou me parar. Eu cresço onde antes eu temia. Eu decido meu futuro com meus hábitos. E agora, eu quero que você escreva nos comentários, como ato profético, como semente espiritual, como decreto sobre sua vida: eu estou pronto para viver a abundância que Deus preparou para mim. Escreva isso, proclame isso, sinta isso, viva isso. E se esta mensagem te tocou, te levantou ou te despertou, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra urgente. Espalhe luz, espalhe cura, espalhe abundância.